tarde, crianças. Espero que vocês estejam bem. Nós vamos começar agora a nossa aula de matemática. Por favor, abra o livro na página 65. Vamos lá. Outras frações. Até agora, nós estudamos frações com numerador, ou seja, com a parte de cima igual a 1. Agora, vamos analisar frações com outros numeradores. Observe a imagem ao lado. Dizemos que 3/4 do quadrado ao lado foram coloridos, certo? 3 partes coloridas das 4 que a figura contém. O inteiro, que é o quadrado, foi dividido em 4 partes iguais. Por isso, o algarismo 4 fica no denominador. Lembrando, numerador, quantas partes foram coloridas. Denominador, em quantas partes a figura foi dividida, tá bom? Por isso, aliás, 3 partes foram coloridas. Então, no numerador, colocamos o algarismo 3. Escrevemos a fração da seguinte maneira. 3/4. Ó, 3 em cima, 4 embaixo. 3/4. Joia? Vamos lá. As frações de quantidades também podem ter numerador diferente de 1. Veja o exemplo. Felipe encheu 18 bexigas para a festa de aniversário do pai dele. 2/6 das bexigas estouraram. Quantas foram essas bexigas? Então, vamos lá, ó. A fração de bexigas que estouraram é 2/6, certo? O denominador indica que as bexigas devem ser divididas em 6 partes. Então, esse grupo de bexigas aqui tem que ser dividido em 6 grupos. Fazendo a divisão, descobrimos a quantidade de bexigas em cada parte. Se eu dividir 18 bexigas por 6 grupos, cada grupo vai ter 3 bexigas. Se o numerador indica que 2 partes são de bexigas estouradas, usando a multiplicação, podemos calcular a quantidade de bexigas estouradas. Se cada grupo de bexiga tem 3 e 2 grupos são de bexigas estouradas, 2 vezes 3 é 6. Portanto, estouraram 6 bexigas, certo? Primeira coisa que eu fiz aqui é fazer grupinhos aqui, fazer 6 grupos com essas bexigas. Se eu fizer 6 grupos, cada grupinho das bexigas vai ter 3 dentro de cada um. Eu tenho que pintar 2, porque são 2 de 6. Se eu pintar 2 grupos com 3 bexigas em cada um, eu vou pintar 6 bexigas, tá bom? Isso que tá dizendo aqui pra gente. Bom, vamos agora para a nossa página 66 com alguns exercícios. Escreva a fração representada em cada figura. Muito simples. Numerador, quantas partes eu pintei. Denominador, em quantas partes a figura foi dividida. Denominador é a parte de baixo da fração. Numerador é a parte de cima da fração, certo? Então, por exemplo, aqui, quantas partes tem coloridas? 1, 2. Eu vou colocar o 2 na parte de cima da fração. Quantas partes tem essa figura? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou colocar o 6 na parte de baixo da fração. A fração aqui vai ser 2/6, tá bom? Vocês vão fazer isso com a letrinha B, C e D, tá joia? Agora nós vamos para a atividade 2. Usando uma régua, represente as frações indicadas nos retângulos abaixo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é olhar o meu denominador, que é a parte de baixo da fração, e dividir a minha figura. Se o denominador é 3, eu tenho que dividir essa figura em 3 partes e depois colorir 2, porque eu vou pintar 2 das 3 partes que foram divididas, ok? Letra B e C, a mesma coisa, tá certo? Número 3. Escreva por extenso as frações que aparecem nas situações a seguir. Então, eu tenho aqui 3 situações da atividade 3.
situação A, B e C, em que vocês vão escrever por extenso as frações, tá bom? Então, olhem aqui a fração que está aparecendo e escrevam o nome delas aqui, tá bom? Letrinha B e C, a mesma coisa. Prestem muita atenção quem quiser consultar a escrita das frações, tem um quadro na página, deixa eu só te encontrar aqui, na página 51, tá bom? Número 4 agora. Escreva com algarismos as seguintes frações. Voltando aqui na atividade 4, né? A atividade 4 é o contrário da atividade 3. Aqui vocês escreveram por extenso. Aqui vocês vão colocar a fração. Por exemplo, 3 quintos. 3 é o meu numerador, é a minha parte de cima, e 5 é o meu denominador, a parte de baixo. Então, 3 quintos é o 3 em cima e o 5 embaixo. Tá bom, crianças? Façam a mesma coisa com as outras letrinhas, tá joia? Agora, nós vamos para a página 68 fazer a nossa última atividade de hoje. Olha só, quais figuras estão divididas em oitavos? Então, eu tenho 6 figuras aqui e eu vou encontrar 2 figuras, tá? Olha a dica. Que estão divididas em oitavos. Oitavos são quantas partes mesmo? 8 partes. Então, vocês vão encontrar as 2 figuras que estão divididas, ó, divididas em 8 partes, tá bom? Por hoje é só, crianças. Qualquer dúvida é só me chamar. Um beijo.